uma pessoa carnal vai guiar outra pessoa carnal? Não tem condição. Não tem condição. Escute uma coisa: o Espírito Santo de Deus responde ao espírito do homem. Escuta, agora vocês vão aprender uma coisa aqui que nós precisamos aprender aqui nessa igreja. O Espírito Santo de Deus conhece a mente de Deus, e Ele revela ao nosso espírito as vontades de Deus. O Espírito Santo não fala na mente, Ele não revela a vontade de Deus à sua mente, porque o pensamento do homem é enganoso. Ele revela a vontade de Deus ao seu espírito, porque se Ele revelasse o pensamento de Deus à sua mente estaria fadada ao erro, porque a sua mente, a minha, é carnal. O meu coração é carnal. O pecado está na minha carne. O pecado não é espiritual, o pecado é físico. Passou de Adão até nós. O meu DNA está corrompido. Paulo falou: o que eu quero fazer eu não faço, é aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta condenação? Olhe para o irmão que está do lado e fala: o pecado está na tua carne. Fala para ele. Aí fala para ele assim: mas domina essa carne, domina ela, domina pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque se você não dominar, ela vai cair e vai pender para as coisas desse mundo. Ontem eu estava com a minha esposa, nós fomos numa casa e a moça colocou um vídeo de um lugar e as pessoas estavam fazendo um show, assobiando, falando, gritando o nome dos artistas, e eu perguntei se a igreja é a minha igreja. Ora, nós temos que entender que a casa de Deus é um lugar santo, irmão. A casa de Deus é um lugar de reverência, tanto que Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será casa de louvor, de adoração ao meu nome. Mas sabe o que acontece? É que Paulo falou: separaram para si líderes segundo as suas concupiscências carnais, intitularam para eles líderes segundo os seus desejos carnais, adorando mais a criatura do que o Criador. Você acha que isso não está acontecendo hoje? Você acha que essas coisas não estão acontecendo hoje no Evangelho? Estão adorando mais a criatura do que o Criador? Estão assobiando, né? Estão batendo palma, aplaudindo, desmaiando diante da criatura. E a criatura dizendo que é cantor, que está louvando a Deus. Isso está acontecendo nos nossos dias atuais. Então veja só, nós fomos formados corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Eclesiastes capítulo 12, você pode até falar isso uma hora para o incrédulo que não acreditar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7: o pó retornará, o corpo retornará ao pó que o deu, e o espírito retornará a Deus que o deu. Quando eu leio Eclesiastes 12, 7, eu entendo que a minha carne quer se apegar e se alimentar das coisas desse mundo, e o meu espírito quer se apegar e se alimentar das coisas que são do alto. Agora, se o meu espírito e a minha carne estão lutando entre si, olha que Paulo falou, Romanos capítulo 8, versículo 22, que a carne do homem e o seu corpo é aonde que a carne do homem é o seu corpo, que está contaminado pelo pecado e corrompido. Paulo vem falando: toda a criação de Deus está gemendo por causa do pecado. Irmãos, não podemos brincar com o pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 27: ficarão de fora os ladrões, os adúlteros, os fornicários, os sodomitas, todo aquele que pratica mentira. E aí vai dando uma relação de pessoas que ficarão de fora do céu. Nós não podemos brincar com o pecado, não podemos fazer da casa de Deus um lugar de apresentação e um lugar de show. Não podemos fazer daquilo que é santo
falou para Pedro, nós não podemos, eu acredito, irmão, e essa palavra ela é atual e ela se transforma atual. Eu acredito que Deus está selecionando crentes, homens e mulheres, para sacudirem esta terra nesta última hora da igreja. E não vai ser crente que fica dando 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, balançando a mão. Não vai ser crente que vai ficar em qualquer. É crente, irmão, que é verdadeiro adorador, que tem propósito, que não mede desafio, que não mede obstáculo para fazer a vontade de Deus. Deus te chamou para ser espiritual. Romanos 12, 1. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação que o Espírito dá ao vosso entendimento. Irmãos, certa vez eu estava até comentando com os irmãos, eu estava vendo, vou até falar aqui, nós estamos em pessoas, estava vendo uma situação de uma pessoa que se diz um grande ensinador evangélico, dizendo na televisão, numa palestra para jovens, que o jovem, se ele se praticasse o ato da masturbação, não era pecado, era algo normal, porque isso era do ser humano. E o jovem veio perguntar para mim, pastor, é pecado ou não? E eu falei para ele, o que você sente depois? Ele falou, eu peço perdão. Então é pecado. Tudo que nós fazemos que alimenta a carne é pecado. O prazer e o deleite da intimidade só está reservado para o casamento e nada mais. Hoje tem muita gente brincando com Deus. E eu estou dizendo essa palavra aqui, podia pregar outra palavra, mas eu não estou preocupado se você vai adorar. Eu não estou preocupado se você vai dar glória a Deus. Eu não estou preocupado se você vai gostar. Eu sou profeta, eu passei dessa fase, irmão. Eu estou falando que Deus fez arder no meu coração. Ou a igreja se põe na posição, ou vai ter crente que vai começar a padecer. Ou o povo começa a se entregar a Deus, ou o povo vai começar a padecer, porque o inimigo vai começar a dar tapa, irmão. Vai começar a bater, e não só bater, vai começar a possuir. Deus me falou, meu filho, prega esta palavra. Ontem nós estávamos num monte na chuva, mas eu nunca orei tão gostoso como eu orei ontem. E Deus falou comigo, meu filho, eu vou permitir até o demônio entrar em pessoas, se não se colocar na minha posição. Tu vai estar pregando e o demônio vai se manifestar. Porque eu estou segurando até agora, mas pregue esta palavra. Pregue a palavra. E a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela corta, ela fala. E a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o teu coração. Então, se Deus está falando, é porque ainda há esperança. Pior quando Deus deixa de falar, irmão. Pior quando o crente está que nem Saul, dobra o joelho e nada. Aí sabe que ele se desespera. Saul, ele foi no profeta lá, foi no profeta aqui, e ninguém falava nada porque Deus não queria falar com ele. Aí Saul foi na casa de uma feiticeira. Aí o diabo, opa, agora você vê onde eu quis. Por quê? Porque Deus já havia falado tanto com ele que ele rejeitou. Aí quando ele viu a casa cair, ele quis correr e ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou, não, eu já falei com você, agora eu não falo mais. Aí ele foi lá falar com a bruxa. Aí a bruxa falou com ele, e ele se matou e foi para o inferno. A palavra de Deus, ela é uma espada. E hoje, irmãos, Deus vem falando conosco. Olha só o que diz: quando o homem entrega sua vida a Cristo,
ele passa a ter acesso às coisas do Espírito de Deus, mas a carne quer manter comunhão com as coisas da terra. Então entra em cena as armas da milícia. Esta hora nós vamos pagar. Diga para o irmão, vai ficar gostoso agora. Fala.